estamos hoje conversando com Dom Jaime Spengler. Acertei? Acertou, é isso mesmo. Ele é presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, está aqui junto conosco e a gente vai fazer uma entrevista para trazer justamente essa ressonância da experiência das comunidades eclesiais de base em harmonia e em comunhão com a própria CNBB. Então, Dom Jaime, muito obrigado pela sua presença junto conosco nessa caminhada. A primeira pergunta que a gente gostaria de trazer é porque quando o senhor assumiu a presidência, o senhor colocou que essa nova presidência será uma presidência que vai trabalhar o discernimento, o bom senso e a capacidade de colaborar. Essas vão ser as marcas, né, dessa nova presidência. Aí a gente gostaria de saber da própria caminhada da CNBB como trazer essas marcas para a nossa experiência também. Eu diria que isso faz parte da história da conferência. Não estamos dizendo nada de novo. É aquilo que sempre marcou a caminhada da conferência durante essas décadas, pouco mais de meio século de existência, né? E certamente a conferência na história brasileira, da sociedade brasileira, ela sempre foi uma presença, eu diria, distinta e muito respeitada. E eu creio que é esse respeito de que goza a conferência que nós temos de cuidar. Então, essas marcas que nós colocamos no início da caminhada da nova presidência, nada mais quer ser do que continuidade daquilo que sempre marcou a caminhada da nossa conferência. E nós saímos do 14º Intereclesial com uma grande missão de trazer essa experiência das SEBs atrelada e apaixonada também pelo próprio modo como o Papa Francisco estava trazendo as reflexões da nossa igreja. Por isso que a temática foi Igreja em Saída, uma vida plena para todos e todas, né? E aí a gente traz também o modo como nós estamos caminhando na igreja, buscando esse caminhar juntos, né, da sinodalidade. Agora, a gente está percebendo, dentro do caminhar das nossas comunidades, até nós do Comunica 15, a gente fez o dia D das SEBs, né? Então cada regional fazia uma reflexão, se preparando para o 15º Intereclesial. Nós percebemos muito esse distanciamento do que nós chamamos da diocese ou dos próprios sacerdotes nas suas paróquias, dessa proposta da igreja em saída ou da igreja sinodal. Como que a gente pode perceber, ou o senhor como sendo presidente da CNBB, a gente pode fazer uma leitura a partir dessa realidade, essa igreja em saída, né? Eu partiria da frase do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, essa caminhada nossa de igreja, de comunidade de fé, deve estar em sintonia com eu diria, esta referência, esse desejo de Nosso Senhor. Eu vim para que todos, não só alguns, todos são todos. Portanto, não podemos fazer distinções. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma igreja em saída. Uma igreja em saída diz de uma igreja que vai ao encontro das diversas realidades que compõem a vida de uma sociedade. E nós temos, certamente, realidades, situações que clamam por justiça, clamam por cuidado, clamam por proximidade, clamam por respeito. E eu creio também nesse sentido que nós, como igreja, como conferência, não podemos nos fechar a esses aspectos que fazem parte, sim, da vida de todos aqueles, de todas aquelas que se reconhecem autênticos seguidores do crucificado ressuscitado. O terceiro ponto que eu ressaltaria é essa questão que você levanta de situações, às vezes locais, né? Onde se percebe talvez uma certa dificuldade de avançar. Nós somos diferentes. A igreja é constituída de pessoas diferentes. Isso diz de uma riqueza, por um lado. Por outro lado, se há realidades onde talvez se não dá devida atenção às diversas expressões da vida eclesial, em primeiro lugar é necessário, eu diria, uma reflexão. Diria uma autocrítica. E talvez a partir disto traçar linhas de ação. Isso que tu dizes é uma verdade, sim. Nós temos um outro setor que talvez é um pouco refratário ou pouco refratário
a esse engajamento no cuidado e promoção da vida. É que nós estamos vivendo um momento complexo na sociedade e também no interior da igreja. Certamente essa complexidade, ela nos angustia, seja a complexidade, diria, a nível social, mas também a nível eclesial. Por outro lado, participar desse momento histórico, eu creio que é um privilégio. Estas posições, às vezes estranhas, nos fazem pensar com mais radicalidade aquilo que é a proposta de Jesus. E aqui está a possibilidade, talvez, de participar da construção do novo, que todos nós almejamos. Eu não me deixo levar, diria assim, por posições, às vezes, eu chamaria um pouco negativas. Eu creio que nós temos que ver estas situações de forma positiva, como um desafio, a pensar melhor, a avançar melhor, para que realmente todos possam participar da festa, do banquete da vida que nos promete Jesus. O senhor falou também sobre a questão agora, nessa resposta, né, nesse momento de partilha, os desafios e os compromissos novos a serem assumidos, né? E aí também, nas entrevistas dadas quando foi assumida a nova presidência, o senhor comentou que na verdade, dar continuidade a todo o processo da presidência antiga, no sentido de que para onde caminha a igreja, né? Uhum. E a gente tem um dado aí muito importante que se encerra as diretrizes evangelizadora, né, de evangelização da igreja no Brasil. Ela terminou agora em 2023, a gente teve a questão dos pilares, pilares da palavra, do pão, da caridade e da missão. Mas teve uma expressão que para nós foi algo muito caro e ao mesmo tempo meio de filho magoado, né, que foi a questão das comunidades eclesiais missionárias, né? A gente estava esperando que viesse esse novo gás para nós, né, como comunidades eclesiais de base. Então eu queria entender um pouquinho esse processo, até para nós, assim, o porquê dessa expressão. Claro, entendendo que SEBs é uma igreja missionária, a gente entende isso, né, mas a gente esperava ouvir, né, essa palavra. Em primeiro lugar, compreender a dinâmica que sempre marcou a elaboração das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Era uma prática comum, de 4 em 4 anos, se elaborar novas diretrizes. Na assembleia passada e já em reuniões anteriores do Conselho Permanente da Conferência, em diálogo, debate, estudos, se achou por bem, porque também estamos vivendo esse processo sinodal, agora que o Papa está nos propondo, de aguardar os frutos do próprio sínodo, para então pensar novas diretrizes. Esse é um dado. Segundo dado é que as diretrizes que foram constituídas, elaboradas, para estarem em vigor até 2023, e que agora foram prorrogadas, se percebeu que elas não esgotaram o seu espírito. Ainda não chegaram, eu diria assim, plenamente às bases das nossas comunidades. Portanto, elas continuam sendo inspiradoras. Então, continuar a explorar essas indicações que as diretrizes estão nos propondo e, ao mesmo tempo, estarmos atentos a esse processo sinodal que a igreja está vivendo. Segundo ponto, a questão das comunidades eclesiais missionárias. Veja, aqui uma leitura muito particular nesse sentido, né? O termo comunidades eclesiais missionárias, eu diria de certa forma um termo que tenta abranger todas as expressões comunitárias que estão presentes no cotidiano das nossas comunidades. Nós temos círculos bíblicos, nós temos comunidades eclesiais missionárias, temos comunidades discipulares, temos grupos de leitura orante da palavra, enfim, temos tantos grupos, né? O termo, a terminologia comunidades eclesiais missionárias, de alguma forma é um termo que abrange todos estes grupos. Não queríamos deixar ninguém de fora. O desejo é poder caminhar e avançar, tendo presente todas estas realidades. Eu diria assim, o importante não é a nomenclatura.
O importante é o espírito que anima a vida de todos os grupos e de todas as comunidades. Não importa se denominam comunidades eclesiais missionárias, grupos de oração, círculos bíblicos, comunidades discipulares, comunidades eclesiais de base. Dom Jaime Spengler, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, por dar esse espaço para que a gente possa dialogar. Agora nós vamos encerrar essa entrevista perguntando da seguinte forma: a sua presença aqui conosco no Intereclesial é uma manifestação e uma presença de afeto muito importante para nós na caminhada. Então eu gostaria que o senhor pudesse trazer para nós qual a sua ressonância que está desde quando o senhor chegou aqui no Intereclesial e agora como que o senhor está percebendo todas as atividades. Em primeiro lugar, aqui nós temos 1.500 pessoas mais ou menos. São 1.500 pessoas que se dedicam no cotidiano das suas comunidades, dos seus espaços, a anunciar, a testemunhar o Evangelho, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são pessoas de fé. E sendo pessoas de fé, pessoas que buscam viver o espírito de comunidade, é claro que a igreja não pode não estar presente. Hoje nós aqui representamos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E como bispos nós não podemos não estar junto das nossas comunidades, as mais diversas realidades. O bispo é pastor de todos, não só de alguns. Como também o padre que está lá na paróquia como pároco, como vigário paroquial, ele é pai, ele é pastor, ele é mestre, ele é padre, é irmão, não só de alguns, é de todos. E ele está lá na comunidade em nome de alguém. Ele está lá em nome do bispo. Então nós como bispos ou como padres não podemos não tomar parte, não marcar presença junto às nossas comunidades. E aqui o Intereclesial é uma expressão de um encontro de muitas comunidades, de tantíssimas comunidades. E eu gosto sempre de recordar encontro. E o encontro é uma estrutura, eu diria assim, antropológica básica. O humano, ele cresce, se desenvolve a partir da experiência de encontro. É o estar juntos, o dialogar, o estudar, o partilhar a vida, o olho no olho, o trazer as angústias, as esperanças e colocar tudo isso em comum. Agora aqui, além disto, nós temos essa dimensão da eclesialidade. É encontro de comunidades eclesiais, isto é, de pessoas que se reconhecem participantes e corresponsáveis pela vida eclesial. Portanto, o bispo, o presbítero, o diácono não pode dizer isto não é comigo, isso não faz parte da minha vida, ou eu não reconheço isto como sendo eclesial. É eclesial. E juntos, certamente, eu creio que todos nós podemos crescer. Nós apoiamos, nós estamos juntos, nós caminhamos juntos. Também, se necessário for, talvez corrigir o rumo, também temos que fazer isto juntos. Mas sempre, sempre a partir dos critérios do Evangelho e daquilo que é a bela e rica tradição da Igreja. Nós temos uma doutrina social extraordinária, às vezes pouco conhecida, em alguns setores pouquíssimo conhecida, e que merece sim e que precisa de promoção, seja junto às nossas comunidades, seja junto aos nossos seminários, aos nossos presbitérios, enfim, nos diversos espaços da vida eclesial. Eu creio que assim, atentos ao Evangelho, atentos à vida do cotidiano da nossa gente, atentos àquilo que é a tradição bela e rica da Igreja, buscando, eu diria, criar uma espécie de síntese, buscando luzes para o caminhar hoje das comunidades, nós podemos avançar. Então, é muito bom estar aqui. Aliás, não só bom, é necessário, porque é o nosso povo, a nossa gente, são discípulos e discípulas de Jesus, do crucificado, ressuscitado. A equipe de comunicação, eu Comunica 15, agradece, viu, pela sua presença aqui junto conosco. E você que está nos acompanhando, está assistindo essa entrevista, continue conosco. Abraços.